Uma boa tarde, noite a todos. E que após esse dia ensolarado, tão lindo, nesse momento em que o sol começa a se pôr, nós possamos permitir que as luzes espirituais que vêm dessa equipe espiritual aqui presente, que nos cuida, que nos incentiva, possa nos penetrar, para que definitivamente nós possamos nos empenhar em acender a nossa luz. Em determinada oportunidade, Gandhi fala que se toda a literatura ocidental se perdesse e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. O Sermão da Montanha, o seu conteúdo é algo que intrigou durante todo o tempo nessa nossa trajetória humana após a vinda do Cristo. Intrigou pensadores, filósofos, teólogos e as pessoas comuns sobre o seu conteúdo e sobre o seu real significado. Como entender o que Jesus falou? Porque bem-aventurado significa bem feliz, bem-venturoso. E Jesus fala que são bem-aventurados os aflitos, os que choram, os pobres de espírito, os que são perseguidos, os que têm fome e sede. É algo que parece ser contraditório com a nossa visão de felicidade, porque a gente pensa que feliz é aquele que está saciado, que não sofre, que não tem aflição, que está sem nenhum tipo de problema, que não sofre perseguição. Então, como entender isso e como interpretar aquilo que Jesus falou? Porque o mundo nos pede o contrário desse conteúdo que Jesus traz. É bem interessante a leitura de todo o conteúdo do Sermão do Monte, que não se resume apenas nas bem-aventuranças. Não sei se alguém aqui já leu todo o discurso de Jesus naquele momento, mas é uma coisa bem interessante. E a gente não pode acreditar que tudo o que Jesus pregou possa estar contido nos 4 evangelhos. Porque aquilo é um resumo. São partes importantes. Imaginemos nós, durante 3 anos, convivendo com um líder espiritual. Um Chico Xavier, com Gandhi, ou quem sabe mesmo, vamos imaginar que convivemos os 3 anos que Jesus esteve na Terra com ele. Participamos de tudo o que Jesus fez, ouvimos seus ensinamentos, presenciamos os seus atendimentos, as curas. Depois de um tempo, nós seríamos convidados ou nos sentiríamos com o desejo, enfim, de escrever, de relatar aquela nossa experiência daqueles 3 anos presenciando aquelas situações. Será que nós conseguiríamos colocar tudo aquilo que nós observamos no papel? Provavelmente não. Nós sabemos que, certamente, os 4 evangelistas, alguns não tiveram contato direto com Jesus, mas certamente todos eles tiveram a inspiração do alto. Mas, na verdade, Jesus foi e é o Evangelho. Aquelas palavras, aquele conteúdo é uma parte daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus exemplificou. E Mateus dedica 4 capítulos do seu Evangelho para descrever, relatar o Sermão do Monte, que fala das bem-aventuranças e que é um resumo de tudo aquilo que Jesus veio ensinar através das palavras e de tudo o que ele fez, da sua vida e de tudo o que ele era. E Mateus termina
o sermão, as suas anotações, dizendo: concluindo o seu discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, da doutrina de Jesus, porque ele ensinava como tendo autoridade e não como os escribas, que ensinavam só pelas palavras. Então ele está atestando a autoridade moral de Jesus. Haroldo Dutra Dias, que prefacia, um dos pesquisadores que prefacia o livro, ele vai nos dizer que o Sermão do Monte representa uma vigorosa declaração de princípios, com vistas à regeneração de todo o mundo. Então, é um código que é um conjunto de princípios e orientações ético-morais que norteiam que podem nortear, se a gente aceitá-lo, se a gente aceitar esse código, pode nortear as nossas condutas, as nossas escolhas. E é esse código de moral universal. A palavra universal, ela nos remete a pensar que é para todos, serve para qualquer pessoa, independente das suas crenças, da sua denominação religiosa, e também é um código universal porque serve para todo o universo. Porque os princípios ali contidos, certamente, eles são a meta para qualquer ser vivo, inteligente, que habite o nosso universo, o universo que Deus criou. Sérgio Lopes, o autor do livro, vai nos dizer que Jesus indicou-nos um tesouro, que é o Evangelho, ou seja, a sua vida, os seus exemplos, como nós poderíamos chegar lá. Kardec deu-nos um mapa, a orientação, o GPS, que nos ajuda a chegar lá. Mas a escalada é individual, cada um vai ter que fazer a escalada. Alguém aqui já subiu um monte? Já fez trilha? É fácil? Não, é difícil. A gente sobe em linha reta? Não, normalmente se faz a trilha contornando o monte ou fazendo movimentos para que a gente possa subir. E normalmente se faz em grupo, porque fica mais fácil. Às vezes a gente cansa, tem que parar, resvala, cai um pouco, alguém nos ajuda, nos reergue. Então a nossa escalada é individual, mas nós reencarnamos em grupo, numa família, próximos às pessoas que podem nos ajudar. Hoje nós vamos analisar a quarta bem-aventurança. Nas exposições anteriores foram feitas análises das primeiras 3 bem-aventuranças. E hoje a quarta se refere, nessa sequência do livro, ao bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quando a gente pensa em ter fome e ter sede, a gente começa a pensar em falta. Falta de alimento, falta do líquido que nos vitaliza, que nos hidrata, do alimento que vem de fora, são substâncias que vêm de fora e que nos dão a vitalidade para que a gente possa continuar vivo. Quando nós sentimos fome ou sede, o nosso organismo vai sinalizar. E nós vamos ir em busca desse conteúdo que vai nos ajudar a sobreviver, a continuar a nossa vida física. Então, nós percebemos que a fome e sede são necessidades internas, mas que nos remetem a pensar que é algo de fora necessário para nos saciar. E que a gente vai em busca. Provavelmente, certamente, não era dessa fome e sede que Jesus estava falando na bem-aventurança. Em uma outra oportunidade, Jesus falou que não só de pão viverá o homem. Relembrando uma frase lá do Antigo Testamento, que está anotada em Deuteronômio
quando o profeta se referia ao maná que veio do céu, o alimento espiritual que veio do céu e saciou aquele povo. E Jesus refere essa frase do Antigo Testamento, nos lembrando das nossas necessidades espirituais, de fome e sede, não só do alimento material, que sacia, mas que daqui a pouco a gente volta a ter necessidade. E muitas vezes essa angústia que se sente, esse vazio existencial, é essa falta desse alimento espiritual que a alma, que o espírito que somos está sinalizando. Isso nos leva a pensar também nos níveis de consciência das pessoas. Resumindo as informações que alguns pensadores, psicólogos, a própria mentora espiritual Joana de Ângeles nos traz essa informação de que nós poderíamos dividir as criaturas em 2 grandes grupos em nível de consciência. As criaturas fisiológicas, que vivem apenas das questões e dos interesses da matéria, do gozar, do aproveitar a vida, as coisas, o alimento, as coisas boas que a vida pode nos dar, sob um olhar material, e as criaturas psicológicas que já despertaram para algo além disso. Os bens, os valores espirituais, da inteligência, do conhecimento, do amor, do trabalho voluntário, dessas coisas que vão além da matéria e que trazem uma alegria espiritual, uma compensação que só quem experiencia consegue sentir. E Jesus estava nos fazendo pensar nesse momento sobre essas situações. E muitas vezes esse vazio, essa angústia é a sinalização da alma que precisa de algo, que não é as coisas materiais que vão dar. E o autor do livro, Sérgio Lopes, vai nos falar então que essa fome e sede nos remetem ao desenvolvimento de algo externo, fazendo uma comparação com o alimento, que seria a fé. Nessa bem-aventurança, Jesus nos leva a pensar que nós não estamos sozinhos. Tem algo externo que pode nos ajudar, que nos sustenta, que é essa certeza da presença de alguém superior, que nós denominamos Deus, ou outras denominações, que nos sustenta, que nos ajuda em todos os momentos, mas em especial nesses momentos em que estamos com fome e sede de justiça. Então Jesus anuncia nessa bem-aventurança essa certeza da presença de Deus em nossas vidas. E Sérgio Lopes vai nos dizer que a fé é essa virtude espiritual da confiança. Fé não é acreditar. É muito mais do que acreditar. Porque hoje eu posso acreditar em alguma coisa, mas amanhã eu posso mudar de ideia. Com as experiências da vida, os aprendizados, eu posso não mais acreditar naquilo que eu acreditava hoje. E posso acreditar em outras coisas. Fé é certeza, é confiança. É a constatação, diz ele, da nossa fragilidade, de que nós não podemos muito sozinhos, que não damos conta de tudo sozinhos e dessa presença amorosa de Deus nas nossas vidas, que vai nos auxiliar através de Jesus, que é o Mestre por excelência, que cuida de todos nós, que conhece todas as ovelhas do seu aprisco, do seu rebanho, e dos emissários espirituais que estão diretamente ligados ao cuidado de cada um de nós. Que todos nós temos o Espírito, um Espírito guia, responsável por nós, cada um de nós tem, e uma equipe espiritual que nos cuida também, amigos, familiares, algum espírito superior que avalizou a nossa reencarnação e que talvez inclusive determinou quem seria o nosso espírito protetor, que nos incentiva ao bem. Então nós não estamos sozinhos. Essa certeza de que alguém superior cuida de nós. Huberto Roden, que é um filósofo brasileiro,
ele anota uma experiência sua de que, num determinado momento da sua vida, ele foi fazer uma viagem. E ele foi de navio, um cruzeiro. E o ambiente estava muito calmo, muito tranquilo, a paisagem bela, tudo dando certo na viagem. Mas de uma hora para outra o vento virou e veio uma tempestade. Todos os tripulantes do navio foram orientados a voltar para os seus quartos, para os seus camarotes, por uma questão de segurança, mas ele preferiu ficar observando a tempestade, para fazer as suas reflexões e aprendizados, já que era um filósofo. E ele olha para o lado, num determinado local do navio, e viu uma criança brincando tranquilamente. A criança pequena, que tinha por volta de uns 6 anos de idade. E ele então fica curioso ao ver a criança brincando sem nenhuma preocupação. E como um filósofo, um pesquisador das coisas da alma que era, ele chega até a criança e pergunta: você não está com medo? E a criança diz para ele: não, papai está no leme. E eu estou tranquilo, porque se papai está no leme, tudo vai dar certo. A tempestade parou, passou, a viagem prosseguiu, todo mundo ficou tranquilo e o Berto Roden diz que ele não conseguiu, depois disso, ficar tranquilo. Porque aquela situação de confiança que a criança expressou a ele, mexeu com ele. E o levou a pensar na confiança no Pai. Será que nós temos esta confiança em Deus? Que Deus está no leme da embarcação, que as tempestades chegam e muitas vezes sem anunciar, virando a nossa vida do avesso. E será que nós continuamos a prosseguir com calma, com tranquilidade, porque o Pai está no leme? Ele sabe o que é melhor e Ele vai nos levar em segurança ao destino. E é essa situação que a parábola nos faz pensar. A criança desenvolve a confiança básica nos primeiros tempos da sua vida. Um psicanalista e pediatra inglês, Winnicott, que pesquisou esse período da infância, ele fala que a criança nasce frágil, sem esse conhecimento certo do eu e do não eu, que ela vai construindo isso, principalmente nos primeiros tempos da sua vida. E que o papel da mãe, daqueles que cuidam dela, seria propiciarem o ambiente, os recursos tranquilos e seguros para que a criança consiga fazer o seu desenvolvimento. Porque todos nós, segundo a sua teoria, nascemos com esse impulso, com recursos inatos para o desenvolvimento normal. E as influências nesse período inicial e as influências no meio são determinantes para que esse desenvolvimento aconteça. Então ele vai nos ensinar, por exemplo, que quando o bebê chora e a mãe oferece o seio, o alimento, saciando aquela angústia inicial da fome, ela está ajudando aquela criança a construir uma relação de confiança, que é fundamental para um desenvolvimento emocional seguro, tranquilo e equilibrado durante toda a sua vida. E que se há falhas nesse processo, principalmente nos primeiros meses de vida, o indivíduo vai ter problemas nesse desenvolvimento emocional durante toda a sua existência. E muitas vezes problemas muito graves. Com o passar do tempo, a criança vai desenvolvendo essa noção de confiança. E vai começando a entender que se o alimento não chega na hora em que ela sente fome, que ela chora, que a mãe vai atendê-la daqui a pouquinho. E que passar por esses momentos de frustração é importante. Fazendo um paralelo com essa citação desse pesquisador, e que nos retrata algo que a gente sabe ser importante, nós também, como seres espirituais que somos, precisamos desenvolver essa relação de confiança.
Alguns de nós ainda somos bebês espirituais e ainda não aprendemos essa capacidade de saber esperar, que na infância a gente aprende. A mamãe está lá, mas daqui a pouco ela vem, ela vai me alcançar o alimento, enfim, aquilo que eu preciso. E muitos de nós, espiritualmente falando, reagimos como bebês. Estamos com alguma situação de falta, de vazio, de angústia, de fome espiritual, e nós queremos que Deus nos atenda e agora e do jeito que a gente quer. E não é assim. Alguns de nós já passamos desta fase e já aprendemos, já estamos um pouquinho mais avançados e já aprendemos a esperar, a saber que agora a gente está sentindo essas dificuldades, essa angústia, mas que isso vai passar. E esse desenvolvimento dessa confiança é básico para que nós possamos desenvolver a fé. A fé em Deus, que passa pelo saber esperar. Nós não, na oração do Pai Nosso, nós não dizemos, a oração ensinada por Jesus, seja feita, Pai, a tua vontade, na terra, no céu. É sinal de que nós estamos afirmando e confirmando que nós sabemos que a vontade do Pai é soberana e que é o melhor para nós. Porque na nossa visão estreita, muitas vezes o que nós achamos ser o melhor, não é. E Deus sabe o que é melhor para nós. Então essas reflexões são bem importantes. Quando é que geralmente nós somos convidados a desenvolver a fé? É quando tudo está tranquilo? Não. Aí a gente diz que tem fé, que confia em Deus, que Deus sabe o que é melhor. Mas na hora que a dificuldade, a dor, uma perda, uma frustração, uma traição acontece, a tempestade, normalmente a gente se desestabiliza. Mas também é o momento que nós vamos em busca de respostas, em busca do conforto espiritual. Nos lembramos da religiosidade, da oração, que talvez tenha ficado esquecida, porque tudo estava tranquilo. Para quê? E isso nos faz pensar na fome e sede de justiça. Que quando chega a dor, a gente se pergunta, onde está Deus? Por que isso? E por que comigo? Deus me esqueceu? Deus não é justo? É a necessidade de justiça, de entendimento da justiça divina. E aí nós começamos nessa busca, nas reflexões, e a doutrina espírita nos auxilia de uma forma magistral no entendimento da justiça divina, porque nos fala de uma das leis que Deus criou, causa, consequência. Escolhemos, somos livres para escolher, mas vamos sofrer os efeitos das escolhas, das atitudes, das ações. As boas, as positivas, nós adoramos e nem precisamos comentar. Mas quando chega a dificuldade, a gente às vezes nem tem essa noção ou esquece que talvez possa ser a consequência de alguma ação pregressa, inadequada, um erro do passado que agora retorna na forma de uma expiação, de um sofrimento, para que eu possa estar quites com a justiça divina, com a minha consciência. Então, esse momento da crise, da dificuldade, é um momento especial na nossa vida. Normalmente nós não gostamos, nós queríamos ter um controle remoto e passar, mudar o canal, pular para uma próxima etapa. Mas não dá. E é um momento especial, porque é um momento de dificuldade, sim, mas de despertar, de crescimento, de crise, sim. Crise que vai determinar o nosso futuro. É o que nos diz o benfeitor espiritual Emmanuel nesse livro Vinha de Luz, no capítulo 58, quando ele nos fala sobre as crises. E ele vai nos dizer que é a crise que decide o nosso futuro. Por quê?
Porque dependendo do que a gente fizer no momento de crise, o nosso futuro vai ser melhor, venturoso, bem-aventurado ou não. E ele termina a reflexão sobre as crises dizendo: não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador, para os que sabem ter esperança. A crise é um momento renovador para os que sabem ter esperança. E esperança é o quê? Saber esperar. Esperar por algo melhor. Ficar sentado, esperando? Não. Fazer o que é possível. Quem tem fé, quem tem confiança, não fica à beira do abismo esperando se vai cair ou não. Vai buscar caminhos para contornar o abismo, para passar e para superar aquele momento. Então, esta é a proposta de Jesus nessa bem-aventurança, segundo a análise que o autor faz no livro, e que vale a pena a leitura do livro, no caso dessa conquista da esperança, ao capítulo que fala sobre essas questões. Porque vai nos munir de reflexões e condições para que nós possamos construir isso, que é algo que não está completamente construído em nós. Às vezes nós pensamos ter plena confiança em Deus, mas aí acontece algo e nós percebemos não, ainda não consegui. Mas isso pode ser a mola propulsora para nos fazer conquistar um passo além nessa questão da confiança e da fé em Deus que todos nós precisamos. Então a fé é essa chama que aquece o espírito. Essa força que nos ajuda a transpor as dificuldades, sabendo que podemos sim contar conosco mesmos, porque nós temos muita força que nós desconhecemos, mas que além disso nós temos uma ajuda exterior que vai nos dar todo o amparo, toda a proteção para que nós possamos fazer esses aprendizados. E a oração vai ser abordada de uma forma bem especial por Sérgio Lopes no livro, nesse capítulo, dizendo que é a oração que alimenta a fé e a confiança. Certa vez, para nós encerrarmos a nossa reflexão, uma senhora já com uma certa idade estava com a sua neta. Moravam as duas num barraco, muito doente. A neta não tinha condições de caminhar, de andar. Elas moravam num lugar bem retirado e a avó, então, deixa a neta em casa, criança pequena ainda, e vai até um posto de saúde, um local de saúde, buscar recursos e orientações e informações para ajudar naquele momento de dificuldades. Ela vai a pé, chega até esse local e é informada que, para que eles pudessem prestar uma ajuda efetiva, ela teria que trazer a criança. Então ela retorna à casa e no meio do caminho ela encontra um templo religioso. E ela decide entrar. Ela vê algumas pessoas, algumas senhoras ali, e ela pede a essas pessoas que façam orações pela sua neta, que estava sozinha em casa, muito doente. Ela senta, descansa um pouco, e depois ela se sente encorajada a também fazer a sua prece. Era uma senhora muito simples, sem muita cultura, e ela começa falando em voz alta: Jesus, sou eu. Eu estou com a minha netinha muito doente. Eu gostaria que o senhor fosse lá na minha casa para curar a minha neta. Pegue uma caneta e um papel e anote o endereço. Aí ela faz uma pausa e as pessoas já ficaram observando e até duvidando um pouquinho da integridade psíquica da senhora. E aí ela continua: Jesus, você pegou o papel? Eu moro bem longe daqui. O senhor segue, vai até a ponte, anda mais um pouco. Lá o senhor vai encontrar uma venda. Passe a venda,
pegue a Rua da Mangueira e no final da rua, lá no último barraco, é lá que eu moro. O senhor pode entrar. Tem um detalhe, eu deixei a chave embaixo do tapetinho vermelho. O senhor pega a chave, entra, cura minha neta e depois não esqueça de deixar a chave embaixo do tapetinho, senão eu não conseguirei entrar em casa. Muito obrigada, Jesus. Ela termina assim a sua oração. Aí ela sai da igreja e vai caminhando até a sua casa. Quando ela chega lá no barraco, pega a chave embaixo do tapetinho, abre a porta, vai em direção da neta. A neta estava bem, estava em pé, não parecia ter estado doente. E ela se espanta e diz, mas minha neta, o que houve? Você está tão bem? E a netinha então diz para ela, vovó, eu estava deitada na cama, ruim, eu vi um barulho na porta. Achei que era a senhora entrando, mas era um homem com vestido branco, tinha os cabelos à altura dos ombros, ele entrou, olhou para mim, ele estava muito calmo, muito sereno e disse, levanta-te. Eu levantei e estava bem. Aí ele disse que ia embora e falou para deixar um recado para você. Ele disse que iria deixar a chave embaixo do tapetinho vermelho para a senhora poder entrar. E então a senhora percebeu que a sua oração tivera efeito. Nós sabemos que essa história é uma parábola, mas ela nos faz pensar da nossa confiança. Nós fazemos a nossa oração com confiança ou só da boca para fora? Nós confiamos realmente que Deus possa nos ajudar de formas que muitas vezes nós não imaginamos. Através dos benfeitores amigos que têm uma influência muito grande na nossa vida, que nós não imaginamos e que podem nos ajudar das mais variadas formas. Então que nós possamos, nesses dias de Natal, em que o Cristo consegue se fazer mais presente na terra, porque nosso coração fica um pouquinho mais sensível, mais afável, que nós possamos pensar nisso. E que essa construção desse relacionamento com Deus, nas bases da confiança, possa dar-se. E aí nós seremos bem-aventurados, bem felizes, que é o que todos nós queremos. Que possamos continuar com esperança. E certamente um dia nós chegaremos lá. Muito obrigada e que Jesus nos ampare.